Bom, então, uma rápida introdução à esquizoanálise. Eu queria que levantasse a mão quem conhece esquizoanálise já, quem já está inteirado na teoria. Obrigado. Então, mais ou menos um terço, né? Então, eu vou falar rapidamente o que é esquizoanálise, só para quem nunca leu, né, não conhece, ter uma certa ideia. Então, a esquizoanálise é uma teoria, é mais uma filosofia criada por dois autores, que é o filósofo Gilles Deleuze, um dos filósofos mais importantes da contemporaneidade, né, tanto que Foucault profetizou, né, profetizou errado, quando ele fala, o século XX será deleuziano. Foucault escreveu isso. Obviamente, o século XX não foi deleuziano, mas o século XXI está sendo, né? Então, é um dos filósofos mais citados, estudados, valorizados, né? Tem uma ampla obra, e uma ampla obra que passa, se a gente separasse em alguns momentos, né? Um primeiro momento, que é uma história da filosofia, então seria, por exemplo, seria de 1953 até 1965. 1953, o seu mestrado sobre o David Hume, o empirista, e 1965, se não me falha a memória, o livro sobre Bergson. Só que aí o Deleuze vai para um segundo momento, ele sai da história da filosofia, em que ele se torna um autor, né? E quando ele se torna um autor, cumprindo uma burocracia, né, que é o doutorado, no qual ele escreve sua tese, que é a mais famosa, né, o grande livro de filosofia, que é Diferença e Repetição, publicado em 68. Né? Então, quando o Deleuze se torna um autor, e é muito interessante, ao mesmo tempo que ele publica a tese intitulada Diferença e Repetição, ele faz uma tese auxiliar. É uma coisa muito curiosa, né? E a tese auxiliar é apenas o livro Spinoza e o Problema da Expressão. Né? Quem já viu um livro de 400 páginas, né, fica pensando, nossa, isso é a tese auxiliar, né? Que também faz parte dessa linha História da Filosofia. E logo em seguida, do Deleuze autor, ele publica a Lógica do Sentido, né, um livro bastante interessante que já começa a flertar com a psicanálise. Mas, nesse momento, ele começa a pensar, né, eu acho que tem que trabalhar mais com crítica social, né, uma análise do presente. Então, ele conhece o Guattari, por intermédio de amigos, um psicanalista, lacaniano na época, né, e ambos têm quase um amor à primeira vista. O Guattari, o contrário do Deleuze, não era um acadêmico, né, ele nunca terminou uma graduação, mas era um ativista, né, um grande ativista na saúde mental, um ativista em maio de 68, em movimentos das rádios alternativas, etc. E essa crítica social é publicada, né, em 72, se chama Capitalismo e Esquizofrenia. E ela é publicada em 2 tomos. Em 72, se chama O Antiédipo, e aí o Antiédipo já se sabe bem que há uma crítica à psicanálise, mas mais do que uma crítica à psicanálise, havia uma crítica ao estruturalismo francês, que o estruturalismo era a matriz de pensamento hegemônica na época. Então, há muitas críticas a Lévi-Strauss na antropologia, a Lacan na psicanálise, e pensando muito mais a partir da lógica das multiplicidades. Então, de certa forma, o antiédipo, né, seria uma aplicação das multiplicidades do Bergson, da lógica da duração do Bergson contra as estruturas. Né? Em 77, eles publicam o livro sobre o Kafka, um livro que não é famoso, não é muito valorizado por aí, mas teve uma reedição há poucos anos atrás. Em 1980, tem a publicação da obra-prima deles, que é o Mil Platôs. Né? Então, no Mil Platôs, eles conseguem, de certa forma, propor, né, uma nova corrente de pensamento, que é essa tal de esquizoanálise, ou eles chamam outros nomes, né, poderia ser chamada de micropolítica, poderia ser pragmática universal, poderia ser extrato-análise, né, extrato dos estratos, né, esses estratos geológicos. Poderia ser até pop-análise, eles brincam, né, pop-análise, né, algo assim do contemporâneo. Nomadologia, utopia ativa, né, o nome que a gente queira dar, né, mas eles preferiram a esquizoanálise, mesmo assim, abandonando, às vezes, né, eles não fizeram muito uma militância, né, uma bandeira de luta, a gente quer essa nova disciplina, esse novo campo. Eu acho que mais os brasileiros, né, ficam meio martelando nessa questão de uma esquizoanálise. Né. Mas, grosso modo, né,
A esquizoanálise é uma corrente teórica crítica que visa analisar os regimes de forças, visa analisar os regimes desejantes nos processos, em múltiplos processos, não só nos processos políticos, filosóficos, psicológicos, e que tem um compromisso, né, com o processo de singularização, com a expressão de linhas de fuga, e via método da desterritorialização. Então, claro, estou falando coisas muito abstratas, né? A ideia seria, pelo método da desterritorialização e da cartografia, fazer leituras e mapeamentos dos diagramas de forças. Os diagramas de forças seriam configurações de forças virtuais, configurações de forças virtuais que se atualizam em diferentes espaços sociais. Então, por exemplo, a gente pode pensar, a igreja evangélica é uma atualização de Deus enquanto virtualidade, uma possível atualização, mas há várias atualizações possíveis, né? São do desejo fascista de abolição. Atualizou-se nele, mas podia se atualizar em outras formas. Na verdade, se atualiza de outras formas muito mais perigosas que ele, né? Então, e a ideia é pensar quais são esses vetores de forças abstratos, virtuais, nos distintos momentos históricos ou nos distintos espaços sociais e como esses vetores de forças se atualizam em formações concretas. Então, assim, eu vou continuar para a gente conseguir entender melhor o que é esse diagrama, porque é algo bastante abstrato o que venho colocando. E, claro, né, como na França todo mundo era lacaniano nessa época, todo mundo, né, Lacan era o Freud encarnado, né, a versão francesa do Freud. Todo mundo da reforma psiquiátrica parava de trabalhar terça-noite para ver os seminários do Lacan. Então, por mais que a gente faça uma crítica de algumas coisas dele, a gente não pode negar a sua genialidade, né? Entretanto, o Deleuze e o Guattari eles se incomodavam com alguns conceitos, né, algumas perspectivas um pouco, para eles, ultrapassadas. Então, por exemplo, a questão que a gente tem é, por que a obra deles chama-se Capitalismo e Esquizofrenia? É claro que eu parei em 1980, né? Depois o Deleuze e o Guattari vão escrever um último livro, em 92, que é O que é a Filosofia, né? Mas aí já, de certa forma, né, uma obra magna, né, a última obra dos amigos, depois, um pouco antes do Guattari adoecer e falecer, né? E também vale lembrar, né, que o Deleuze, antes de morrer, né, ele colocou o último livro que eu gostaria de escrever seria sobre a grandeza de Marx. Só que aí ele não chegou a escrever sobre a grandeza de Marx, mas não só nos livros há bastante referências a Marx, não tantas, mas os seus cursos, né, quem já pôde ler os cursos do Deleuze, verá que é uma referência enorme, principalmente a leitura do Capitalismo que o Marx faz, né? Então, se ele conseguisse ter trabalhado melhor essas referências nas aulas para publicar em livro, né, a gente veria uma releitura de Marx bastante interessante, e nós que estudamos esquizoanálise hoje não sofreríamos aquela pecha, né, de que somos pós-modernos despolitizados, né? Eu não sei quanto a vocês que são esquizoanálises, mas quem tem amigo marxista sempre vê a gente falar, vocês são pós-modernos, alienados, despolitizados, vale tudo para vocês, né? E, obviamente, não é assim. E, obviamente, isso é preconceito de quem não leu nada da obra, né? Então, é muito mais fácil a gente categorizar e excluir do que ler e entender, né? Então, isso é um pouco que a gente vê com as polarizações, né? As pessoas categorizam, excluem, ao invés de ler e entender. Mas, então, por que a obra se chama Capitalismo e Esquizofrenia? Porque é uma crítica a como a psicanálise lia os processos psicossociais. Porque o que a psicanálise colocava? Qual que é o conjunto social determinante para a estruturação do indivíduo? Aí quem já leu psicanálise vai ver que sempre é a família, sempre a lógica do pai, a transferência da figura do pai no chefe, ou então assumir esse lugar da castração, né, do filho que tem que ter o desejo castrado, né? Então, sempre há uma comparação na psicanálise com a família. A família é o espaço determinante, sempre. Aí que o Deleuze e o Guattari vão falar, não é a família que é o espaço determinante, espaço social determinante. A família, na verdade, é uma correia de transmissão da lógica do capital. O capital é muito mais determinante dos processos sociais do que a família.
né? Então, a gente tem que parar de colocar a família como esse espaço príncipes, esse espaço principal, e situar, sim, o capitalismo. E aí eles fazem uma teorização de como esse capitalismo acaba sendo uma reprodução, né, uma transmissão dessa lógica capitalista, né? Então, vamos tirar a família e vamos operar, pensar no capitalismo. Aí o segundo... essa parte eu vou falar no final do capitalismo. Aí, se eu esquecer, você me lembra. Aí, e aí, já nesse aspecto, como Argos bem lembrou. Então, se a gente troca a família pelo capitalismo, a neurose também não é o processo psíquico fundante. A neurose, de certa forma, já é um estado psíquico, uma estrutura já mais elaborada, né? A esquizofrenia ou a psicose seria anterior à neurose, né? Então, esses processos de cisão, esses fluxos delirantes, desterritorializados, são bem anteriores à neurose. Então, a gente não tem que tomar a neurose como processo psíquico fundante, mas sim a esquizofrenia, né? Então, a gente raspa a família e a neurose ali e vamos trabalhar com esse novo par, capitalismo e esquizofrenia. E, obviamente, trabalhando com esse novo par, capitalismo e esquizofrenia, a gente tem um amplo leque de novos fenômenos, de novas conceituações, que acabam, de certa forma, gerando esse fractal, né? É um fractal, né, a obra esquizoanalítica, em que tem estudos, seja na antropologia, na política, na psicanálise, nas artes, na literatura e etc. Tanto que quem for estudar esquizoanálise tem múltiplas portas de entrada, né? E, de certa forma, a produção brasileira na esquizoanálise, em grande parte, está articulada à arte, subjetivação, né? E, por mais que a esquizoanálise seja uma política, seja uma analítica dos processos políticos e de forças, essa parte foi um pouco deixada em segundo plano. Não é deixada em segundo plano, na verdade, porque a gente tem bastante produção que perpassa a política, né? Mas aí foi um dos meus interesses juntar tudo isso num livro, né, para pensar algumas categorias que explicariam o político a partir da esquizoanálise, né? Bom, então, pensando nessa lógica dos diagramas, dos vetores de força, uma psicologia política esquizoanalítica, na verdade, nesse artigo eu só coloquei psicologia política, né, teria como objetivo a análise da força em si mesma. Ou seja, né, essa psicologia política é o campo de análise das configurações de forças atualizadas nos processos cognitivos, afetivos, comportamentais e de subjetivação, somado a um compromisso ético-político de redução das relações de bloqueio e opressão. Então, por exemplo, a força abolicionista. A força abolicionista se concretiza no discurso do Bolsonaro, ou a força abolicionista se concretiza naqueles dois caras que quebraram a placa da Marielle Franco lá no Rio de Janeiro. Uma forma da força abolicionista se atualizar. Forças emancipatórias se atualizam, por exemplo, numa cooperativa autogestionária que se relaciona via solidariedade, né? E essas forças abolicionistas se atualizam em múltiplos espaços. Por exemplo, o casal, né? O casal machista, no qual o homem oprime a mulher, a gente vê claramente em que há forças de decomposição, né? Forças em que um enfraquece e despotencializa o outro, né? O que a gente tenta lutar contra, né? A gente quer pensar em regimes de potencialização, mas eu fico pensando, né, o quão irracional é isso, né? No caso de um casal. Um casal é uma aliança entre pessoas que visa se potencializar, se compor, se agenciar para aumentar o seu quantum de produções e de realizações. Então, assim, as pessoas se juntam voluntariamente a outra para fazer mais coisas juntas, né? Não só fazer sexo, não só constituir uma família. Entretanto, o que a gente vê na atualidade? Há muitos casais que, ao invés de compor, se decompõem. E muitos se decompõem a partir desse traço do machismo, né? Quantos casais a gente conhece
que o marido impede que a esposa trabalhe, ou o marido ele se envergonha ou proíbe que ela fale que ganhe mais do que ele. Então, quanto os casais, o marido, de certa forma, sequestra a esposa. É um sequestro, né? Você não pode trabalhar, então você tem que me aguentar e me aturar, né? Então, que força se atualiza ali? É uma força de decomposição. Então, a psicologia política tem como finalidade analisar essas forças e como elas se atualizam. Por isso que a psicologia política não vai ser restrita ao Congresso, ao Senado, mas estará dispersa em múltiplos campos. Vamos discutir as políticas do casal, as políticas da família, as forças na universidade, as forças em múltiplos espaços sociais. Tanto que a gente tem como princípio a democracia, mas se a gente pensar nos grupos que vivemos e compartilhamos, são grupos totalmente antidemocráticos. A família é um espaço democrático? Infelizmente, não é um espaço democrático. Mas então, tudo bem, família é algo involuntário. Eu nasci ali, tenho que estar com eles, eu tenho que obedecer à autoridade do pai, etc. Aí tudo bem. Mas os grupos voluntários, grupos de amigos é um espaço que tem forças de libertação emancipatórias? Sim e não. Se a gente pensar as panelinhas, as famosas panelinhas, as panelinhas são o protótipo do maior autoritarismo que existe. O líder da panelinha, ninguém pode fazer coisas separadas do grupo. Então, é só imaginar, quando vocês viajaram com uma determinada panelinha de amigos, aí um queria comer no outro restaurante, aí o líder briga, fala, não, se você comer lá, quer dizer que você não é minha amiga, tal. Então, a gente vê o quanto essas forças são capturantes. Então, essa é a ideia. Se a gente pensa a força como princípio dos processos e a psicologia política como análise das forças, é focar nessa relação entre desejo e poder em qualquer coletivo social ou até no indivíduo isolado. O que é a depressão, se não uma força autoabolicionista devido às forças externas do capital? O que é o abstenteísmo? O gestor fica tentando ver como fraqueza do funcionário. Mas se a gente vê o número de sintomas físicos, psicossomáticos, relacionados aos modos de produção de trabalho, de executivos, vemos que são expressões e sintomas desse mal-estar do trabalho. Obviamente, as forças do capital estão deixando as pessoas em curto-circuito. Ou então, o que é o suicídio na atualidade? Nas universidades, na UNB, na UFG, na USP, em todos os lugares. Suicídio é uma expressão do mal-estar pela internalização das lógicas capitalistas na universidade, das lógicas de hiperprodução, das lógicas de rivalidade, no qual o fracasso, a não competitividade nessa lógica, leva a esse auto-aniquilamento. Então, infelizmente, a gente ainda está tratando o suicídio na universidade muito como uma forma individualizada, como se fosse uma doença do outro. Mas a gente tem que pensar como expressão de forças em curto-circuito. E, para mim, esse contexto capitalista é muito mais determinante do que a gente imagina. De certa forma, temos que tratar isso de uma maneira que alteremos as relações de forças, senão não diminuirá. Não adianta a gente contratar 30 psicólogos para cada universidade, que vai diminuir muito pouco o número de suicídios. Então, essa psicologia política teria como ideia fazer essa cartografia das forças e diagnosticar onde essa força está bloqueada e cortada, tentando reconectá-la para que esse movimento tenha difusão e realização, ou seja, sua potencialização, potenciar os movimentos, potencializar a vida onde a gente vê que há muitos bloqueios, ou isso que a gente vê do microfascismo, esses bloqueios, esses cancros, como conseguir desterritorializar esses cancros. Aí uma figura que eu costumo utilizar, então essa psicologia política ela será pautada em 3 vértices, seja suas teorias e métodos, o objeto, e o vértice C, o projeto ético-político. Então,
ou seja, né, a sua investigação, a sua intervenção não será séptica. É uma intervenção que se posiciona. É claro que a gente não vai induzir e criar dados, né, mas, obviamente, tem uma implicação ético-política com o processo de criação, processo de potencialização nos coletivos que se intervêm. E, obviamente, isso não é nada novo, né? Isso não é nada novo. Se a gente vai para a década de 40, com Kurt Lewin, na psicologia social norte-americana, ele defendia essas questões da pesquisa e intervenção com compromisso político, né? E ele tinha o grande receio de que surgissem novos Hitlers por aí, né? Mas isso a gente tenta enunciar explicitamente, né? Tanto que o livro vermelho que estou vendendo ali, né, chamado Psicologia Política Crítica, de certa forma, a gente quer hipertrofiar esse discurso desse projeto ético-político, porque é algo negado na psicologia política tradicional. Né? Por exemplo, a psicologia política norte-americana, eles ainda assumem o discurso da neutralidade. E muitos de nós, brasileiros, acabamos reproduzindo isso. Né?